Olá pessoal, estamos de volta aqui no curso Geotecnologias aplicadas ao manejo florestal. Sou o professor Fabrício, sou instrutor nesse curso. Essa é a parte número 9, onde nós vamos tratar estatísticas de pátios de toras. Bom, estamos aqui na etapa número 9, na parte número 9. Nós vamos falar do resumo geral do pátio, vamos abordar volume, diâmetros, quantidade de árvores por pátio, calcular dias de abate, arraste, a lotação e categorias de pátio. Vamos criar uma categoria para esses pátios e também calcular algumas distâncias de árvores ao pátio, além do resumo final, a parte prática. Para isso, eu vou mostrar alguns conteúdos aqui para vocês teóricos, de forma assim a ajudá-los, né, quando estiverem aí executando a parte prática do curso. Vou abordar então um resumo geral por pátio de toras, né? O que a gente vai incluir nesses resumos, explicar os cálculos, como que eles serão elaborados, né? Especialmente os dias de abate, arraste, lotação, categorias dos pátios, as distâncias das árvores aos pátios, né? Calcular essa média e depois o resumo final para cada pátio. Bom, pessoal, resumo geral por pátio de tora. O que a gente vai de toras? O que a gente vai incluir nesse resumo? Então, o resumo geral, na verdade, assim, nós vamos obter, né, tentar obter o máximo de informações possíveis por pátio, para subsidiar o máximo também aí, né, de informação do seu relatório, do planejamento aí de campo, estratégias para exploração, tá? Essa parte é muito importante, pois conta também como obrigatória no anexo 2 da instrução normativa número 5, além de ser extremamente relevante para a tomada de decisões, alocação de estruturas, elaboração de documentos, né, dimensionamento de equipe, enfim. Então, nós já temos aqui as nossas áreas de abrangências do pátio, né? Isso aqui é um exemplo, não é da nossa área, mas é só para que vocês possam visualizar. Nós já temos essas partes definidas aqui de abrangência para cada pátio, nós já editamos essas áreas, vocês viram como é. Nós já temos as árvores que vão ser exploráveis, né? Então, de acordo com aqueles requisitos lá, a gente já tem as árvores que vão ser exploráveis. E por fim, a gente vai fazer uma intersecção dessas duas informações, das áreas dos pátios, que envolvem as árvores, e as árvores que vão ser contempladas em cada área de abrangência de cada pátio. Então, nós vamos exportar essas informações depois de um arquivo vetorial para uma planilha eletrônica, e aí a gente vai obter exatamente o que a gente precisa de informação para cada pátio. Então, nós vamos ter aqui a identificação de cada pátio. Nesse exemplo aqui são 38, tá? No nosso vai variar muito de cenário, cada um vai ter um cenário aí. Então, nós vamos ter aqui, ó, como variáveis. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós vamos ter a soma de volume por pátio, o diâmetro, né, o DAP máximo e mínimo e a quantidade de árvores. Podemos ter outras informações, mas a princípio vão ser essas. Então, nós vamos ter essa informação para cada pátio. Então, para você ter uma ideia aqui, ó, esse pátio 10 tem 291 metros cúbicos, a árvore mais grossa tem 128 centímetros, a menor 50 e são 67 árvores que contemplam esse pátio. Bom, então só para vocês terem uma ideia, deixa eu procurar onde é o pátio 10 aqui. Aqui, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Esse é o pátio 10. Então, a área de abrangência e essa aqui são todas as árvores que estão contempladas nele. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ter um controle maior dessas árvores aí por essa área de abrangência de pátio. Vamos também proporcionar um resumo aqui por pátio, mas utilizando a segmentação de dados. Vocês já sabem como funciona. A gente já fez essa parte aqui no curso, tá? E aí a gente pode responder perguntas como quantas e quais espécies estão contempladas no pátio 1, 2, 3 ou, né, qualquer pátio que seja. E em quais pátios a espécie, por exemplo, preciosa ocorre. Aqui é um exemplo, né, aqui de outra área. Provavelmente a gente não tenha essa com esse nome popular, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como pode funcionar essa segmentação, potencializando nossos resumos aqui, tá? Então, você já conhece, a gente parte aqui de uma
uma tabela dinâmica. Dessa tabela dinâmica a gente utiliza filtros por pátio ou por espécie, então tanto eu posso fazer pesquisas clicando nos pátios, ou posso não clicar em pátio e clicar só na espécie e saber em quais pátios elas ocorrem, tá? Então, vai depender aí do critério seu de informação, tá bom? Essa vai ser a segmentação e o resumo geral por pátios de toras vão envolver essas duas atividades. Os cálculos, pessoal. Vamos fazer que tipo de cálculo? Determinar dias de abate, né? Quantos dias a gente vai precisar para abater as árvores daquele determinado pátio. Dias de arrastes, né? Quantidade de arrastes, a lotação. São pátios que vão receber muitas madeiras, né? Muito volume de madeira. E as categorias dos pátios, categorias em relação a volume. Então, se um pátio tem uma quantidade de volume maior, ele vai ser um pátio considerado quente, né? Se ele tem um pátio com pouco volume de madeira, ele vai ser considerado um pátio frio. Então, isso aí a gente também municia, né, dessas informações para poder fazer alguma coisa em relação à estrutura, infraestrutura, planejamento, dimensionamento de equipe, de máquinas, enfim. Bom, vamos lá. Então, nós vamos obter dados importantes no contexto do manejo, né, em questão. Vamos esmiuçar ainda mais as informações dos pátios de forma a subsidiar a alocação correta de recursos no momento da exploração. São informações que vocês provavelmente podem utilizar aí na área de vocês, que enriquecem um pouco mais os relatórios, e as tomadas de decisões aí são facilitadas de acordo com essas informações. Então, se vocês observarem, ó, pátio, volume, diâmetro máximo, mínimo, né, diâmetro mínimo e árvores, essas daqui para a esquerda, né, daqui para cá, são informações que nós já obtivemos lá naqueles resumos gerais que a gente fez na etapa, que vai fazer, né, na etapa 1 do exercício, mas que foi apresentado agora nessa etapa passada. Então, agora o nosso objetivo é calcular dias de arraste, dia de arraste utilizando o Miller, o Caterpillar, a categoria do pátio, a lotação e a carga. Nós vamos definir o que é cada um disso aqui. Tá? Dias de abate. Pessoal, nada mais é que pegar a quantidade de árvores desse pátio e dividir por 25. Por quê? 25 árvores em média é o que se consegue abater por dia. Isso aqui é uma estimativa, tá? Depende muito aí da sua região, mas de acordo com as suas contabilidades aí, vocês podem adaptar esses valores aí para vocês terem uma ideia de quanto tempo vocês vão demorar, por exemplo, para fazer o abate em um determinado pátio. Esse pátio 1, por exemplo, ó, ele vai demorar aproximadamente 3 dias para se abater as 68 árvores. Tá bom? Então essa é uma média aqui que a gente utiliza. Dias de arrastes do Miller. O que a gente vai fazer? Pegar o volume aqui do pátio e dividir pela multiplicação de 8 horas por 25. Ou seja, 8 horas de trabalho por dia, e a cada hora 25 metros cúbicos são arrastados. Então, se eu tenho aqui a minha produção por dia, ó, 25 metros cúbicos vezes 8, isso aí é num dia. Se eu tenho um volume, eu divido pela essa produção e eu sei quanto tempo a gente vai demorar para arrastar. Nesse exemplo aqui, ó, utilizando o Miller, quase 2 dias, né? 1,79 dia. Então, não foram aqui nem 2 dias, mas né, se a gente arredondar, 2 dias a gente arrasta aqui nesse primeiro pátio, tá? Mantendo aí certas categorias enfim, eu acho que depende muito de terreno, né, de pessoal treinado, máquina dando defeito, essas coisas que você já conhece. Dias de arraste do Caterpillar, ele tem uma potencialidade maior de arraste, né, são 45 metros cúbicos arrastados por hora, então aqui é a mesma coisa que a gente faz, volume dividido pela sua produção do dia. Então note que os dias de arraste aqui do Caterpillar, para esse mesmo pátio, ele demoraria aqui 1 dia, e esse aqui quase 2 dias, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, e é uma estatística interessante aí, né? Um cálculo, não chamo nem de estatística, eu chamo de cálculo interessante para fazer, para você ter uma ideia aí de estimativa por pátio. Categoria, que é essa coluna aqui, ó, tá? Esse campo aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o volume e falar, ó, se o volume for menor que 30, né, se for maior que 300 metros cúbicos, nós vamos chamar de um pátio quente, ou seja, um pátio que vai receber uma certa quantidade considerável de volume de madeira.
Se não for, né, se não atender essa solução aqui dessa condição, ele vai ser considerado um pátio frio, ou seja, então menor que 300 a gente considera um pátio frio. De acordo com as nossas características, né, especialmente para o meu plano de manejo que eu estou preparando, eu coloquei um valor de 200, porque essa área não teve uma volumetria muito expressiva. Eu acabei separando árvores de portes muito grandes para porta-semente, então isso também diminuiu o volume da área por hectare a ser explorado. Então, houve alguns reflexos nas escolhas que eu fiz, tá bom? Então, cada um vai ter um cenário aí. Eu só estou falando que é um cálculo que você pode categorizar os seus pátios para ter uma ideia aí de como vai ser isso, tá bom? Mas fique à vontade para mexer nesses valores aí. Lotação é essa quantidade de vezes, ó, quantas vezes que se pode extrapolar o limite desse pátio. Então, imagina só, esse pátio, né, número 1 aqui, com 358 metros cúbicos, se considerar a lotação de 300, então ele vai encher uma vez e ainda vai encher mais um pouco. Então, aqui ele está dizendo quantas vezes ele será cheio, né? Então, uma vez, ponto 2, tá? É mais ou menos isso, ó. O que não enche nem o que não é igual a 1, significa que ele não vai extrapolar esse limite dos 300 metros cúbicos. Mais uma vez, você também pode mudar esse valor aqui de 300, tá? Para você adaptar aí a sua realidade. Eu também, se eu não me engano, no exercício eu usei 200. Então, eu usei o volume lá de cada pátio dividido por 200, tá? E por fim, a carga, para a gente saber, né, quantas vezes vão ocorrer as viagens, né? Quantas viagens vou precisar dar para pegar essa madeira. Então, dividindo o volume por 40, que é a carga média de um caminhão, tá? A gente utilizou aqui 40. Obviamente, isso aqui vai depender de topografia, né, da sua declividade aí, enfim, do caminhão, se realmente tem essa capacidade, eu tenho um pouco maior, então depende muito, tá? Isso aqui também é adaptável, aqui é só uma estimativa. Então, nesse primeiro pátio, por exemplo, ó, vamos dar 9 viagens, tá? Nesse outro, quase 4, nesse outro, um pouco mais de 5, 5,5. Então, isso aqui vai municiando você de informação para te deixar mais por dentro do que está acontecendo com o seu manejo aí, tá bom? Então, esses são os cálculos que a gente vai agregar aos nossos pátios, além daqueles resumos que já foram feitos ali no início. Distância das árvores aos pátios de toras, né? Separação de conjunto de árvores, isso aqui é opcional. Eu acho que eu fiz para um pátio só. Fique à vontade aí para repetir para os outros, se vocês quiserem. Mas nada mais é do que calcular essas distâncias, né, das árvores ao nosso pátio. Então, o que é? O que é isso, né? Então, primeiro é separar cada conjunto de árvores com o seu pátio correspondente. Então, vamos pegar as árvores que estão num determinado pátio, de área abrangência na área de abrangência de um determinado pátio e também o pátio, tá? E vamos calcular essas estatísticas para eles. Então, pessoal, ó, nós vamos ter aqui o conjunto de árvores exploráveis, nós já temos a delimitação, né, da área de abrangência do pátio, nós vamos selecionar um em questão, tá? Vamos selecionar todas essas árvores que estão num determinado pátio e também o seu pátio. Depois disso, nós iremos calcular a distância de cada árvore até o ponto central desse pátio, né, que a gente pegou como referência. As informações de distância, entre outras informações, serão utilizadas para compor um resumo final aqui. Então, nosso resultado vai ser numa tabela de atributos, ter a identificação da árvore, né, aquela correspondência daquela árvore, a sua plaqueta, para que a gente não perca essa referência. A identificação do pátio que ela está contemplada, tá? Então é a árvore 207 para o pátio 1, a árvore 209 no pátio 1, então a gente não perde isso. E nessa outra coluna, a distância de cada árvore ao seu pátio. Então, você também consegue ter uma estimativa aí, média, né, das distâncias de arrastes para que você consiga ter também um planejamento melhor aí no seu manejo, tá bom? Nada mais é do que isso, ó. A área de abrangência de um pátio, o ponto central do pátio, as árvores que são exploradas e essas medidas, né, das distâncias aqui do hubzinho.
hub, na verdade, vai ser o pátio central, tá bom? E aí a gente vai computar essas distâncias. A gente usa isso muito em rendimento, né, para saber o rendimento. Vou mostrar para vocês aqui já. No resumo final, para cada pátio, a gente vai abordar exatamente isso. Por quê? Nós vamos obter as informações de números de ciclo, rendimento médio, volume total, quantidade de árvores, coisas que a gente já obteve anteriormente, só que agora será complementada. Então, nós temos aqui, ó, todas as informações das árvores e ainda, né, adicionada aqui, ó, a distância delas ao determinado pátio, o número de ciclo e o rendimento em metros cúbicos por hora. Eu vou explicar para vocês como que vai ser. Exemplo aqui para o pátio 1. Nós temos aqui um rendimento médio, que nada mais é do que pegar todo aquele rendimento do determinado pátio que foi estimado e fazer uma média daquilo. Então, metros cúbicos por hora. Quanto que eu consigo, né, fazer ali de render buscando uma árvore a uma determinada distância com um determinado volume, quanto eu consigo render, né, por hora fazendo esse arraste, tá? Então, a gente vai fazer isso. Números de ciclos, a gente vai fazer essas questões todas aqui, ó. Soma de volume, quantidade de árvore, média, enfim. Essa área de abrangência de pátio aqui, eu acho que a gente nem precisa calcular isso aqui. Não sei se isso aqui vai ter muita interferência não, tá, pessoal? Mas vamos lá. Observação. O arraste ideal para o skidder é de 5 metros cúbicos para cada arraste. Para calcular o rendimento, o rendimento é metro cúbico por hora, é necessário aplicar um modelo matemático. O modelo, vocês já viram, é uma função em relação à distância e o volume dessa árvore. Tá? Nós temos aqui 3 variáveis independentes nesse modelo. Tá? Nesse modelo aqui, que tem como variável dependente o rendimento. Então aqui eu entro com a distância, aqui o volume elevado a meio, e aqui uma variável combinada de distância versus vezes o volume, tá bom? Então, ó, nós já temos a distância que foi calculada naquela etapa ali anterior e o volume é o volume de cada árvore. Então, nós já temos aqui os coeficientes ajustados e temos então a equação. A partir de agora, para cada árvore, eu entro com a sua distância, com o seu volume, e eu tenho uma ideia então do rendimento, né? Qual que é o rendimento em metro cúbico por hora arrastando uma árvore em determinada distância com um determinado volume. Então isso também dá uma ideia geral para a gente aí de perspectiva, né? De demora, assim, de morosidade para cada pátio. Bom? E o número de ciclo nada mais é que pegar o volume e dividir pela quantidade, né, de arraste ideal do skidder. Então você tem uma ideia de quantas vezes. Por exemplo, uma árvore que tem 8 metros cúbicos. O skidder não consegue arrastar ela de uma vez. Então ele vai arrastar 5 metros, depois voltar e arrastar mais 3. Então, entendeu o que vai ser isso? O número de ciclo é quantas vezes ele vai lá nesse mesmo lugar e vai voltar. Como ele tem que ir e voltar, para cada ciclo são 2 viagens. Certo? Então, é só para mostrar para vocês. Então é isso, pessoal. A gente vai ver isso aqui na prática, né? Eu vou ensinar como a gente vai fazer esse cálculo de distância. Eu vou mostrar para um pátio, tá? Vocês quiserem repetir para os demais aí, mas para efeito do curso, do nosso exercício, um só é suficiente. Essa equação ajustada vai estar na descrição do vídeo aqui para você aplicá-la no exercício conforme eu vou mostrar, tá bom? Então não tem muito segredo não, tá certo, pessoal? Bom, essa foi a parte teórica, né, para que vocês tenham um pouquinho mais de informação para fazer os exercícios que já vem agora na sequência. Tratamos das estatísticas de pátios de toras e vamos para mão na massa então, pessoal. Pessoal, dando início então aqui aos nossos exercícios, o exercício da parte número 9, a etapa 1, nós vamos abordar o resumo geral por pátio. Então, pessoal, aqui com o QGIS aberto, nós vamos então buscar os nossos arquivos para realizar essa etapa número 1. Vamos lá. Aqui no painel navegação, nós vamos aqui na nossa pasta favorita. Vamos pegar as árvores que têm as categorias de exploração, aquelas que nós fizemos lá há uns 2, 3 módulos atrás. Está aqui, ó. Parte 6, etapa 3, ó. Tá vendo? Árvores da UPA, categorias de exploração final. Vamos clicar 2 vezes nela.
Tá aí todas as árvores. A gente vai separar as exploráveis, tá? Mas é só para a gente pegar o arquivo original. E o próximo é a abrangência dos pátios. A abrangência a gente trabalhou na parte 8, na etapa 4. Olhando aqui. Abrangência pátios. Então essa informação aqui é a informação editada, tá vendo? Todas elas, ó. Tá certo? Ó. Todas as árvores aí. A cor não ficou boa, mas isso aqui é temporário, a gente vai mexer nisso, tá? Por enquanto, vamos filtrar aqui, ó, só as categorias exploráveis. Se vocês lembram, ó, nós temos aqui 7.429 árvores. E aqui, ó, nós temos a categoria de exploração, que foi o código que nós demos. E aqui nós temos a categoria em forma descritiva, tá? Então, ó, explorável. A gente vai selecionar essa informação aqui, todos os registros da tabela que contém essa informação aqui, tá? Então vamos lá. A gente pode fazer de várias formas, tá bom? A gente pode vir aqui, ó, selecionar feições por valor. Nós temos aqui, ó, categoria de exploração, a gente pode colocar igual a 0. Pode selecionar. Vou fechar. No meu caso, é para ter dado 2.241 árvores. Abri a tabela de atributos, ó. 2.241 árvores, tá bom? Hoje a gente pode também usar o filtro. Botão direito, filtrar. Filtrar o quê? Categorias de exploração igual, pega tudo, clica no valor 0. Ou a gente limpa aqui, ó, vem na categoria igual, tudo explorável, tá? Então, ok. Ó, sobraram só essas que reúnem essas características. Vou abrir a tabela de atributos, ó, da mesma forma. 2.241 árvores, tá certo? Então vou exportar essas aqui, ó. Vou vir aqui em exportar. Como eu usei o filtro, não aparece aqui, ó, guardar elementos selecionados. Por quê? Isso aqui não é uma seleção, é um filtro. Ele ignora totalmente as outras. Se você vier nessa opção aqui, ó, de selecionar por aqui, aí você vai ter que vir exportar e guardar elementos selecionados como, tá bom? No meu caso aqui que eu usei o filtro, eu vou nessa opção aqui. Vamos mudar aqui para Shapefile, nos 3 pontinhos. Vamos aqui em C, pasta do curso. Nós estamos aqui na parte 9. Na etapa 1. É bom ter esse controle, né, pessoal? Para a gente não ter problema. Então agora eu vou chamar isso aqui, ó, de exploráveis, tá? Exploráveis. Então vai seguir aqui o mesmo sistema de referência de coordenadas que a gente tem adotado. Ótimo. Então já vou tirar essa daqui, ó. Vamos só abrir aqui a tabela de atributos. 2.241 árvores no meu caso, tá? Como a gente tem cenários diferentes, pode ser que vocês aí tenham cenários diferentes também. Vou mudar a simbologia aqui dessa área de abrangência. Vou tirar esse preenchimento, tá? Para ficar um pouco melhor. Vou abrir agora os atributos deles. Ó, se vocês observarem, nós temos aqui, ó, os pátios, né? Ó, o pátio 1. Vou colocar em ordem aqui, né? Porque pela descrição aqui fica ruim. Então, ó, do pátio 1, no meu caso, até 81, tá? Vocês devem ter cenários diferentes aí. Mas é só importante entender, porque agora a gente vai relacionar os atributos desse arquivo aqui, ó, todos eles, tá bom? Todos eles com esse aqui, com os atributos dos pátios. Então agora, ó, vai vir todos os nomes dos pátios além desses nomes aqui, ó. Tá certo? E aí vai ficar fácil fazer um resuminho aí por atributos de números de pátio, tá bom? Então tá tudo certo por aqui, ó. Todas as árvores, ó. Tá vendo?
Vamos lá. Então, para isso, a gente vai fazer o campo de uma operação chamada interseção. Vamos vir em vetor, geoprocessamento. Aqui, ó, interseção. Nessa interseção, a primeira vai ser exploráveis, camada de sobreposição, tá? A camada de sobreposição, na verdade, aqui é abrangência de pátios, exploráveis é a entrada, a de sobreposição é a abrangência de pátios. Eu não vou marcar nenhum campo aqui, porque eu deixando vazio, eu vou manter todos os campos. E é isso que eu quero, tá? Vou manter todos os campos aqui. Então, deixa por enquanto. Grid size não precisa. E a camada aqui de interseção, vamos salvar lá na nossa pasta. C2 pontos, curso, parte 9. Estamos aqui na etapa 1. Eu vou chamar exploráveis pátios, tá? Porque eu sei que é a interseção das exploráveis com os pátios. E executar. Já está finalizado. Ele gerou um novo arquivo aqui então para mim, ó. Vou abrir aqui a tabela de atributos. Então, ó, temos aqui todos os arquivos, ou todos os campos mantidos. Tá vendo? Todos eles. E ao final, ó, ele deu um probleminha na categoria aqui por conta da fonte, né? A gente codificação lá. A gente vai tentar mudar aqui para ver se ele aceita, tá? Ó, aconteceu com todos os campos, tá vendo? Mas olha só que interessante. Ele trouxe agora o local de cada árvore dessa, em qual pátio que ela se encontra. Tá vendo? Para todas as... Ó, teve uma que não intersectou, tá vendo? 2240. Alguma aqui ficou fora. Alguma árvore aqui, ó, tá fora disso. Depois eu vou, ó, tá aqui ela. Tá vendo? Essa árvore aqui, pela minha, ou a minha edição ficou falha, ou realmente ela é fora aqui dos limites, tá? Pode ser que aconteça com vocês. Eu vou seguir sem nenhum problema, tá? Então vou remover as exploráveis, ela não faz parte. Agora eu vou considerar essas 2241. Essa parte aqui que ela muda, se a gente pode tentar mudar aqui, ó. Vou colocar UTF-8, essa codificação da fonte de dados. Ó. Vou aplicar, vou dar um OK. Agora botão direito, abrir tabela de atributos. Ó, vamos ver se mudou. Viu? Exploráveis. Então agora explorável, né? Então mudou lá a codificação, ele aceitou esse tipo de acentuação aqui, tá certo? Então isso aqui foi a primeira parte. Cada árvore nossa, agora ela está identificada com o pátio que ela está contemplada. Só para a gente ver aqui rapidamente, ó, rótulos originais. Ver aqui nome, buffer. Então, ó, pátio 32. Todas essas árvores aqui agora, ó, vou clicar aqui em cima para vocês verem, ó. Pegar o izinho aqui, ó, nessa árvore aqui, ó. Então, pegando aqui. Cadê a placa, a identificação? Aqui, ó. Pátio 32, tá vendo? Então, ela trouxe todas as informações que tinham naquele arquivo das árvores e agora ainda adicionou, além da coordenada, né, do pátio, né? Lembrando que essa coordenada não é da árvore, é do pátio. A gente pode até remover isso aqui e o nome do pátio, tá vendo? Então agora tá tudo certo. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai exportar isso aqui para um arquivo em planilha para que a gente possa proceder os resumos. Então, ó, tô me certificando que não tem nenhuma seleção aqui, porque senão ele vai exportar só a seleção. Então, botão direito, vou exportar, guardar elementos como. Aqui eu vou escolher planilha. Aqui, ó, na etapa 1, vou pegar um nome aqui, ó, de... Vamos ver aqui. Resumo geral. Etapa 1. Tá? Resumo geral, etapa 1.
Vou manter tudo que está aqui e ok. Ó, ele já está lá na pasta. Vamos certificar. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Vou clicar 2 vezes nele. Vamos abrir a planilha eletrônica. Tá abrindo aqui na outra tela, eu já vou trazer para cá para vocês. Ele não foi, só tem... Pronto, ó. Então, tá tudo aqui. Ó, tem a placa da árvore. Como ele tá com essa identificação aqui que ele não entendeu, a gente pode vir aqui, ó, em dados, texto para colunas. Só avança, ó, avançar, concluir. Ó, ele reconhece de texto para número, tá? Então tá tudo aqui, ó, diâmetro, volume. A gente pode dar uma configurada geral aqui. Se você não entendeu, ó, eu selecionei aqui as 3, né, no DAP, no área basal e no volume, só que eu selecionei aqui só a numeração. Então agora eu apertei o Ctrl Shift e a setinha para baixo, vim aqui e reduzi o número de casas decimais, ó, 4 casas tá bom, tá? Então tá aqui a categoria explorável, tá aqui o pátio que ela pertence, e isso aqui eu vou excluir, que essa coordenada é do pátio e ela pode confundir aqui com a coordenada da árvore aqui, tá? Então, aqui não tem importância para mim. Então, tá salvo aqui, ó. Bom, voltando aqui, pessoal, ó, nós já temos aqui tudo que nós precisamos. Vou selecionar aqui, ó, vamos colocar isso aqui centralizado, colocar um negrito, tá? Só para facilitar. Então, o que que a gente vai fazer? Vou selecionar todas essas informações, Ctrl Shift setinha para baixo, opa, Ctrl Shift setinha para baixo. Então, ó, 2.240 árvores, né? Aquela outra lá não foi intersectada, não tem problema. Então, vou vir aqui agora inserir tabela dinâmica do intervalo. Nós já fizemos isso aqui outras vezes. Vou pedir para ser numa nova planilha. Vou trazer a planilha para cá. Vou clicar com o botão direito, vou renomear, vou chamar de resumo geral. Vou clicar com o botão direito, vou colocar uma cor aqui em vermelho para destacar, tá vendo? E agora ficou fácil. O que que eu vou fazer? Nas linhas, eu vou colocar aqui o pátio, vou colocar o nome, né? Para aparecer o nome, ó, tá vendo? Pátio, já sei. Se eu fizer isso, vai ficar fora de ordem, né? Por conta aqui, ó, daquilo que a gente usou lá. Então eu vou usar o pátio como número, ó, pátio. E agora vai ficar em ordem crescente, tá? Veja se você vai ter a mesma inconveniência aí. Mas isso aqui é fácil, né? Qualquer coisa a gente faz uma concatenagem aqui e resume tudo. Bom, uma vez feito isso, agora o que que a gente tem? Eu posso ter aqui, ó, o volume nos valores, quero a soma, tá? Vamos deixar bonitinho aqui, ó, configurações. Na soma aqui, ó, do volume, vamos em formato. Nesse formato eu vou pedir número e vou usar 4 casas decimais. Pronto, ó. Ficou mais formatado, né? Vou fazer agora, vou querer o máximo de diâmetro. Então tá aqui, ó, DAP em centímetros. Também vou colocar para cá. Só que em vez da soma, nós vamos clicar com o botão direito, configurar. Vem aqui, ó, em máximo, tá vendo? Formato, número. Vamos colocar aqui, ó, uma casa decimal. Não precisa muita precisão, né, pessoal? Então, ó, o máximo de diâmetro, ou seja, qual que é a árvore mais grossa para esse pátio. E vou fazer a mesma coisa com diâmetro mínimo. Vou pegar o DAP de novo, colocar para cá. Só que em vez de somar, vou vir em configurações, vou pedir mínimo, formatar, número, uma casa também. Então, ó, o diâmetro mínimo, como pela legislação o diâmetro mínimo, né,
para exploração é 50, mas provavelmente alguma árvore aqui vai ser um pouco mais grossa, pode ser 60. Enfim, isso aqui serve de um parâmetro para a gente, tá? Então, eu já tenho o somatório de volume para cada pátio, o diâmetro máximo e mínimo de cada, né, os extremos para cada pátio também. E agora eu vou pedir para contar. Quero saber quantas árvores tem, tá? Então, como aqui eu não tenho um campo específico para isso, eu posso usar qualquer um campo aqui, ó. Por exemplo, ó, mostrando para vocês. Posso usar aqui o nome científico, tá? Posso usar o DAP, porque eu vou pedir para ele para contar. Então, não precisa ser um campo em número, tá? No formato de número. Então, ó, vou pegar aqui até a própria categoria, ó. Vou colocar ela aqui embaixo. E, ó, como ele já entendeu que era um texto, ele contou. Olha só, vou tirar ele daqui e vou pegar um de DAP, por exemplo. Ó, ele somou, só que ao invés da soma, eu posso pedir para ele vir aqui, ó, configurações, e posso pedir para contar. Tá vendo? Deu na mesma. Então, quando é um campo do tipo texto, que é esse caso aqui, ó, ele já vai contar automaticamente, tá bom? Ele vai contar. Qualquer outro que for, ó, esse aqui ele conta também. Esse aqui ele também vai contar. Qualquer outro que tiver o formato numérico, aí ele vai somar. A gente clica e pede para contagem. Então nós já temos aqui, ó, pátio 1, o somatório do volume, o diâmetro máximo, mínimo e quantas árvores tem. A gente só precisa agora fazer aqui, ó, uma formataçãozinha. Vou selecionar, fazer assim, ó, Ctrl Shift setinha para o lado, Ctrl Shift setinha para cima. Ctrl C. Vou vir aqui do lado, vou colar. Colando, olha, vou chamar isso aqui de pátios. Isso aqui que é volume, metro cúbico, diâmetro máximo em centímetros, esse aqui é o mínimo em centímetros, isso aqui quantidade de árvores, tá vendo? Então, só formatar aqui. Vamos ver o somatório aqui, ó. 2.240 árvores, certo? Então, para todos os pátios, ó, para todos os pátios, eu tenho o somatório de volume, tenho o diâmetro máximo, ó, tá vendo? Pátio 14 aqui, ó, ele tem uma árvore de quase 150, a menor é quase que o limite mínimo, né? E são 38 árvores. Tá bom, pessoal? Então, essa primeira etapa foi para fazer esse resumo geral para vocês, ó. Olha que interessante que fica. Lá na frente, a gente vai testar, né? Agrupar esses pátios em categorias, para saber se tem pátios aqui com muito volume, né? Que é o caso desse 29, ó. Tá vendo? Esse 21, olha o pátio 15, tá vendo? Volume aqui bem considerado, ó. Tá vendo? Então, a gente vai brincar um pouquinho depois com esses valores aqui. Bom, pessoal, agora especificamente falando sobre a segmentação, né? Acabamos de fazer aqui o resumo geral, vocês viram, tá certo? Sobre pátios. Então agora aqui, ó, nessa tabela, eu já transformei ela inclusive aqui no formato tabela, tá? Se vocês não se lembram, ó, a gente seleciona tudo aqui, ó, Ctrl Shift setinha para baixo, vem aqui em formatar tabela, ó, e escolhe um formato, tá bom? Eu escolhi esse aqui, ó. Segundo estilo aqui tá escrito média, tá? Então, ele tá no formato de tabela. Nesse formato, eu vou criar um campo aqui, ó, chamado quant, de quantidade. E nele eu vou colocar o valor 1
Vendo? Ó. Vou clicar 2 vezes para ele preencher a tela embaixo para nós, tá certo? Então, bom, nós já temos aqui a nossa tabela com todos os dados. Vocês estão vendo aqui as espécies, a sua identificação, nome científico, o pátio ao qual pertence, o nome do pátio, tá? E a quantidade. O que a gente vai fazer? Eu vou inserir aqui uma outra tabela dinâmica. Então aqui, ó, do intervalo, tá? Essa tabela 1, a nova planilha. Vou trazer para cá, arrastar, renomear. Vou chamar de segmentação pátios. Bom, posso colocar uma outra cor aqui, ó, um azul. E aqui nós vamos utilizar a segmentação. Bom, o que eu utilizo aqui na tabela dinâmica? As informações que eu quero que apareça na filtragem, quando a gente utilizar a segmentação. Quais são essas informações básicas? Geralmente, eu peço aqui, vamos ver o que eu tenho aqui. Categorias, quantidade não. Vou pegar aqui, ó, nome vernacular, as espécies, o volume, tá vendo? O somatório de volume. No somatório eu já vou configurar, vou deixar soma, tá? É o que eu quero. Vou escolher número, volume 4 casas decimais, tá? Vou deixar bem padronizado. Ótimo. Qual a outra informação que a gente pode ter aqui? Posso ter diâmetro. Posso ter aqui diâmetro médio. Então vou clicar aqui nas configurações, ó. Média. Número. Vou deixar uma casa decimal. Então é o diâmetro médio dessas árvores. Tá bom? O que mais que a gente pode ter aqui? A altura não precisa, porque para os pátios já vão chegar em toras, né? Então elas já vão perder aquela referência da altura. Então, placa não precisa. Às vezes a gente até coloca essa placa depois, mas por enquanto eu acho que é isso, viu, pessoal? Acho que tá bom já. Vou colocar a quantidade, porque isso aqui realmente vai fazer diferença, tá? Então, ó, na quantidade a gente vai deixar a soma, porque como é valor tudo 1, né, naquela planilha, ó, como é tudo 1 aqui, ó, tá vendo? Então aqui pode ser soma, não tem problema nenhum. Então por isso que aqui ficou soma da quantidade. Tá certo? Então ótimo. Qual que é a minha referência agora? É tudo que eu precisar, né? Por pátio, eu quero saber a espécie, a quantidade de volume, a média do DAP dela, do diâmetro, a altura do peito e a soma, ou seja, quantas árvores tem. Tá certo? Então lembre-se, a minha tabela dinâmica é o resumo que eu quero que apareça quando eu usar a segmentação. Então, esse aqui é o resumo que vai aparecer quando eu usar a segmentação, certo? Então, vamos vir aqui agora nessa minha análise da tabela dinâmica, vamos inserir a segmentação. Qual campo que eu vou querer aqui que apareça? Eu vou querer pátio, eu vou escolher pátio porque é número, né? Se eu colocar nome, aqueles nomes não vão ficar em ordem, então vamos utilizar a ordem crescente aqui de pátio. E posso também pedir por espécie. No caso aqui, o nome comercial dela, né? O nome popular. Então tá aqui, ó. Os pátios. Selecionando essa janelinha de segmentação, ó, eu posso escolher quantas casinhas aqui, ó, a gente vai, quantas colunas, tá vendo? Então vou deixar aqui os pátios assim. E aqui as espécies. Ó. Vamos deixar assim. Então agora ficou fácil, né, pessoal? Ó, vocês já conhecem esse sistema aqui. Eu posso clicar aqui, ó, e colocar, ó, digitar aqui do lado, ó, nome popular ou espécie. E aqui, ó,
pátio de toras. Então, qual pátio? Ó? Tá em ordem, tá vendo? Agora, 1, 2, 3, 4. Então, quero aqui, ó, no pátio 22, por exemplo. Quando eu cliquei aqui no pátio 22, ó, ele já me dá as espécies que tem, o somatório de volume. Gente, é muito interessante isso aqui, né? A média do DAP delas. A gente pode também escolher DAP máximo e mínimo, depende do que você quiser. Se você clicar aqui, ó, vou ver se você vira aqui em média, você pode mudar, ó, máxima, contagem, soma, tá? Então depende daquilo que você quer. Você pode alterar esses campos aqui, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Nesse pátio 22, nós temos aqui, ó, 41 árvores. Tenho a quantidade de cada espécie dela, a média do DAP e a quantidade, tá vendo? De árvores a serem abatidas. Viu que interessante? Se você quiser fazer aqui, ó, um resumo, por exemplo, por espécie, por nome popular, você pode clicar aqui, ó, eu quero de caixeta e quero de IP amarelo. Ó. Na verdade, a gente está tirando, né? Aqui está tirando, ó. Vamos deixar assim para marcar. Quero só a caixeta. Quero a castanharana. Agora sim, se eu clicar aqui, ó, aí eu consigo marcar duas, ó. Tá vendo? Consigo marcar 3, 4 e assim vai. Tá vendo? Posso limpar o filtro. Posso limpar o filtro. Vamos aqui para pátio 66, por exemplo. Tá aí, ó. Tudo que a gente precisa na segmentação dos dados. Tá bom, pessoal? Então ficou bem interessante, né? Lembre-se, a tabela dinâmica você vai colocar as informações que você quer resumir para quando você usar os filtros da segmentação, esses resultados aparecerem para você. Tá certo? Continuando, pessoal, nessa etapa 2, nós vamos fazer alguns cálculos como dias de abate, arraste, lotação e enquadrar os pátios em algumas categorias. Então, pessoal, ó, de volta aqui na planilha que nós usamos aqui na etapa 1. Agora, nessa etapa 2, nós vamos fazer uma cópia. Deixa eu voltar essa cor aqui, tá? Para que a gente acrescente aqui na frente, ó, os outros cálculos que nós vamos proceder agora, certo? Então, o que que nós precisamos fazer? Vou clicar aqui com um arquivo, ó, salvar como, vou procurar. Vamos aqui, ó, no curso, já criei uma pasta aqui da etapa 2. Então, na etapa 2 aqui, ó, vou chamar isso aqui, ó, de cálculos diversos. Eu não coloquei acento, mas aqui no Excel não tem problema, né? O QGIS que reclama um pouquinho. Cálculos diversos. Vou colocar aqui etapa 2, porque facilita depois. Tá vendo? Etapa 2. Então, ó, não mexi na informação e agora eu tenho aqui a planilha para eu continuar outras informações a respeito aqui dos nossos pátios. Tá vendo? Então, no resumo geral, vou duplicar essa planilha aqui, ó. Não vou trabalhar nela não, tá? Vamos clicar aqui com o botão direito, vocês vão vir aqui, ó, em mover ou copiar. Nessa opção aqui, ó, vou deixar aqui no branquinho para ver, ó. Vocês colocam aqui, ó, mover para o final e criar uma cópia, tá? Então tá aqui, ó. Aí eu venho e vou renomear. Vou chamar de cálculos diversos e vou dar outra cor para ela. Vou colocar um azul. Tá vendo? Cálculos diversos. Porque eu sei que é a etapa 2. Posso até etapa 2, ó. Tá bom? Para a gente saber que nós estamos aqui. Bom, pessoal, uma vez aqui, nós temos que inserir algumas colunas aqui para a gente poder calcular corretamente aqui ou agregar um pouco mais de informação, tá? A essas estatísticas aqui do nosso no pátio. A primeira dela, nós vamos colocar aqui, ó, vamos chamar de dias. Deixa eu tirar aqui, ó, dias de abate, tá?
quantos dias de abate nós vamos ter. Vocês viram lá que são estimativas, tá, pessoal? Então, de repente a sua região tem um cenário diferente desse aqui, então fique à vontade aí para proceder da sua forma, tá? Então, dias de abate, vamos colocar aqui, ó. Dias arraste. E vou colocar aqui também, ó. Esse aqui é pro Muller. Ou Miller, né? Vou colocar um tremazinho aqui, ó. Miller. Aqui do lado. De repente tá pequeno, né, pessoal? Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá vendo? Melhor agora. Então, esse é do... Ele foi do Miller. Agora eu vou usar o... Miller. Tá certo? Posso quebrar automaticamente o texto aqui, ó. E quando eu encolher aqui, ele já vem automaticamente para baixo, tá bom? Fica um pouco mais fácil aí, né? Então vamos lá. Depois disso, vamos chamar de categorias. Vamos chamar de lotação e carga, né? Para saber quantas viagens aqui a gente vai dar, né? Tá bom, pessoal. Então eu acho que é isso aqui. Pelas minhas contas, tá tudo certo aqui, tá? Então, dias de abate vai ser a quantidade de árvore dividido por 25. Em média, né, é o que se consegue abater por dia. Então, nossa coluna é essa de referência. Vou dividir por todas essas informações por 25. Então, é igual essa coluna dividida por 25. Ou seja, cada, né, por dia, em média, consegue-se abater 25 árvores. Então, esse pátio 1, eu consigo finalizá-lo em um dia. Né, o abate das árvores, tá bom? Então, agora eu clico duas vezes aqui, ó. Vou diminuir uma casa aqui, tá, pessoal? Só para a gente ver. Ó, se você quiser ser mais preciso ainda, a gente pode diminuir outra casa, porque daí ele já arredonda. Tá? Arredonda para mais ou para menos. Mas se você quiser saber, por exemplo, se é 2,4, ó, você arredondar isso aqui, ele vai falar que é 2. Então é praticamente 2 dias e meio. Então, pelo menos uma casa decimal aí. Tá bom, pessoal? Então, se deu valor 1, num único dia eu consigo abater. Se deu mais que 1, provavelmente, né, com certeza tem mais de 25 árvores. Então isso aqui é uma ideia, uma estimativa de quantos dias você vai conseguir abater. Ó, isso aqui é em meio período de dia você soluciona aqui o seu pátio 17. Ó. Então isso aqui já te dá uma ideia extremamente valiosa para você alocar recursos corretamente no seu pátio, né? Como você sabe onde cada um fica, você pode gerenciar melhor essas informações, né? Municiando a sua equipe de estratégia para que você possa otimizar tempo, recurso e tudo mais, tá bom? Então, ótimo. Dias de arraster do Muller, né? O Miller. Vou chamar de Miller, tá, pessoal? Desse Miller, 8 horas de trabalho por dia, geralmente é o que se recomenda, né? O que se aluga um trator desse. E para cada hora ele arrasta 25 metros cúbicos. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente está falando de volume, a gente tem que pegar o campo de volume. O que eu vou fazer? Vou pegar o volume, então, e vou dividir por, abrir um parênteses, 8 horas vezes 25. O que isso significa, professor? Significa que para cada 8 horas, para cada hora, eu consigo arrastar 25 metros cúbicos. Então, 25 vezes 8, eu sei quanto que eu arrasto no dia, divido o volume por essa multiplicação, eu sei quanto tempo, quantos dias eu vou precisar para arrastar em cada pátio. Ó, olha que interessante. Então, também uma casa, né? Como a gente está trabalhando com dia, então eu vou usar só uma casa decimal. Mais uma vez, peguei o volume,
dividir pela multiplicação, pela produção, né, de hora arrastada do Miller. Então, 8 horas por dia multiplicado por 25. É o volume que ele arrasta num dia. Se eu pegar o volume e dividir por essa produção ou produtividade, a gente sabe quanto que ele vai demorar. Então, isso aqui em menos de um dia. Ó. Olha, pátio você já tem que ver que ele vai precisar de mais de um dia. Ó. Realmente são aqueles pátios que têm um volume maior. Tá vendo? Mais uma estimativa interessante para vocês. Professor, isso aqui é muito variável, depende de topografia, de tudo. Com certeza. Isso aqui é estimativa, tá bom? Então vamos lá. Agora pensando no Caterpillar, né, que tem um poder um pouco maior de arraste. Vamos fazer a mesma coisa. Ó, igual, vou pegar o volume e vou dividir por 8 horas por dia. De repente, você trabalha com um turno menor ou maior, fique à vontade aí, tá? E 45 metros cúbicos. Então, por hora, ele consegue arrastar 45 metros cúbicos em média. E multiplicando por 8 horas, a gente tem a produção dele no dia. Dividindo o volume por isso, a gente sabe... Opa! Faltou aqui a divisão. E, consequentemente, tem um custo também. Então, olha só. O Miller vai gastar o dobro do que o Caterpillar. Então, a gente faz isso, ó. Tá vendo? Pronto. Para cada pátio, você tem uma estimativa aí de dias de arraste, utilizando um trator e outro. Tá bom, pessoal? Tá tranquilo até agora, né? Esse eu aumento aqui um pouquinho mais, ó. Pronto. Então, categorias. Geralmente, a gente faz aqui uma categoria acima de 300 metros cúbicos, 350, dependendo do nosso manejo. Como vocês viram desde o início que o nosso manejo ele tem um volume um pouco reduzido, né? Pelo menos no meu cenário, eu privilegiei deixar árvores um pouco maiores, né? Como porta-sementes. Então isso reduziu muito a questão do volume. Então isso refletiu aqui também nos volumes de cada pátio. Se vocês observarem nossos volumes aqui, ó, então todos eles ficaram aí ó, abaixo dos 300 tranquilamente, pelo menos no meu caso. Esse aqui foi um pouco maior, tá? Então o que eu resolvi mudar aqui? Vocês vão fazer de acordo com o que vocês acham interessante, mas eu vou mudar um pouco a minha estratégia aqui. Então eu vou selecionar, né, vou criar essas categorias de acordo com o volume, mas um pouco menor. Como que vai ser isso, professor? Então eu vou clicar aqui, ó. E é igual se, vou abrir um parêntese e vou mostrar aqui, ó, se esse volume aqui, ó, vendo? Tá aqui ele aqui, ó. Esse volume for menor que 200, ponto e vírgula, essa é a condição, tá? Ele está reconhecendo aqui, ó, se aquela coluna lá for menor que 200 metros cúbicos, o que a gente vai fazer? Coloca ele como se fosse um pátio quente. Então eu coloco para escrever, então tem que estar entre aspas, tá? Se ele não atender essa condição, você coloca ele como um pátio frio. Então é menor que 200. Bom, então essa vai ser a condição. Ó, se aquela célula de volume for menor do que o volume que você colocar aqui, ó, o volume que você quiser, se atender essa condição, primeiro é a verdade. Se é verdadeiro é isso, coloca o que você quer primeiro. Se não, é a outra condição que ele vai atender. Pronto. Então tá aqui, ó. Frio. Ó. Então quando eu arrasto, ó, você já tem uma ideia de pátios quentes e frios. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, 227. Tá vendo? Ó, quente. Então você tem uma ideia aí das categorias dos seus pátios, ó. Tá vendo? De acordo com o volume que você coloca. Tá? No nosso caso aqui, no meu cenário, por exemplo, o volume foi bem baixo por conta da volumetria mesmo. Tá? Só por isso. Mas é mais uma estratégia, é mais um resumo aí, é mais um cálculo para enriquecer a sua base.
Tá bom? Tá, então o que a gente vai fazer? A lotação significa a quantidade de vezes, né, que pode extrapolar o limite do seu pátio. Como eu já disse para vocês na aula teórica, geralmente a gente coloca 300, 350 metros cúbicos. Aqui o volume é menor, tá? Então, se a gente for considerar também esse critério aqui, ó, de 200, aqui o cenário vai ser diferente de lotação. Mas se você quiser manter o que preconiza, né, o Modeflora e alguns manejos na região norte, você pode utilizar a sua volumetria aí, tá? O que a gente vai fazer? A lotação é quantas vezes esse pátio vai extrapolar o seu limite. Então, vou pensar aqui em 200, tá? Vou pegar aqui o volume e vou dividir, vou voltar aqui para a célula, ó, dividir por 200. Então, esse aqui não vai extrapolar nenhuma vez. Por quê? O volume dele, vou botar aqui só um pouquinho, ó. O volume dele é menor que 200, tá? Então, mais uma vez, fique à vontade para mexer aqui na volumetria e escolher de acordo com o seu cenário, tá bom? Ó, esse pátio quente aqui, ó, ele vai encher só uma vez. Ó, tá vendo? Aqui, se eu colocar um pouco mais de casa decimal, ó, você vai ver que ele não é bem só uma vez, tá? Por isso que o critério aqui, às vezes a gente pode usar aqui, ó, até uma casa decimal a mais, tá vendo? Pra gente ver que realmente não é só uma vez, ó. É mais de uma vez e um pouquinho, tá? Mas, ó, nenhum, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Vai encher um pouquinho mais, né? 30% a mais da sua capacidade, ó. Tá vendo? Enfim, para você ter uma ideia, tá? De quantas vezes você vai extrapolar esse limite. E também ter uma ideia aí de como vai ser a sua dinâmica na hora de explorar e puxar essa madeira. Por fim, a carga, né, que a gente vai dividir o volume pela carga média de um caminhão de 40 metros cúbicos. Mais uma vez, descobrir quantas viagens vão ocorrer para cada pátio, tá? De repente, você está de um pátio perto do outro e o pátio aqui não tem muito volume. Você pode combinar o seu caminhão de carregar uma madeira num determinado pátio, passar em outra e, consequentemente, completar essa carga, tá? Então, é por isso que serve todas essas informações aqui. Bom, ó, deixa eu aumentar aqui essas casas decimais aqui que tem uma aqui que tinha ficado com poucas casas. Vamos deixar tudo com 4, né, pessoal? Enfim, excesso de preciosismo, mas faz parte. Então, tá. Carga igual. Vamos pegar esse volume e dividir por 40. E vamos usar um pouquinho mais de precisão aqui, ó. Ótimo. Olha aí, quantas viagens. Esse aqui um pouco mais de 2, esse aqui 4, né, com certeza, esse aqui 5, esse aqui 4 no limite, esse aqui 4, e assim vai, ó, 3 bem apertadinho, né? Se espremer cabe mais uma, né, pessoal, mas tenha muito cuidado porque isso aqui realmente tem limite, né? A topografia das suas estradas, isso aqui pode mudar completamente esse cenário, mas isso aqui já dá uma ideia para você de como vai ser essa quantidade de árvores aqui, ficou com um pouquinho a mais. Então é isso, pessoal, ó. Só vendo aqui por que alguns dados mudaram um pouquinho, né? Mas enfim. Tá bom. Ótimo. Mais uma vez aqui. Dia de arraste. Então tá aqui, ó. Quantidade, né, de quantas viagens vão ocorrer aí. Tá? Então, pessoal, é isso aqui, ó. Já finalizamos mais esse resumo aqui, ó, que já dá uma ideia, né? No meu caso aqui para 81 pátios. Continuando, pessoal, agora na etapa número 3, nós vamos obter as distâncias das árvores aos pátios. Bom, pessoal, então dando continuidade, nós vamos calcular agora a distância de cada árvore até o ponto central do seu respectivo pátio. Nós vamos fazer isso para um pátio,
tá? Só como exemplo, nós temos vários pátios, então não adianta aqui ficar repetindo muito, né? Às vezes é uma metodologia que vocês até vão usar muito pouco, mas é importante porque essas informações de distância, entre outras informações, elas são utilizadas para compor o resumo final de cada pátio. Então, para esse objetivo, nós iremos adotar um único pátio como exemplo, mas que caso você queira deixar o seu resumo aí um pouco mais consistente, é interessante que você faça isso para cada pátio, tá bom? Então, ó, daquele cenário que eu mostrei na etapa 1 para vocês, o que mudou aqui? Na verdade, nós temos as árvores exploráveis para cada pátio, de árvores exploráveis por pátio. Então, esse aqui já é o arquivo intersectado, ó. Ele já tem aqui no final, deixa eu achar aqui, onde que tem, aqui ó, o nome do pátio, né? Então, ó, pátio 1, tá vendo? Para cada pátio nós temos as árvores intersectadas. E agora eu inseri o arquivo de pátio, que é aquele ponto central do pátio, tá? Então tá aqui o ponto central do pátio 33, que é com base nesse ponto central que nós vamos obter aquelas distâncias. E aonde está esse arquivo? Aqui na informação, ó, ele está aqui, ó, na parte 8, na etapa 3. Vamos abrir aqui, ó. Ó, parte 8, etapa 3. Ponto pátios da UPA 04. Tá vendo? Então, é aqui que ele se encontra, para você se orientar aí, tá? Parte 8, etapa 3. Então, você adiciona aí. Vamos pegar aqui então, pessoal, um pátio, né? Vamos escolher aqui, você pode escolher aí, fica à vontade para escolher o pátio que você quiser escolher, tá? Eu acho que eu vou escolher esse pátio 21 aqui, ó, tá? Então, ó, vou deixar selecionado aqui o pátio, vou pegar a ferramenta aqui de selecionar feições, vou clicar nesse pátio. Então, ó, botão direito agora, exportar, guardar elementos selecionados como file, 3 pontinhos, vou agora na etapa 3, então vou chamar aqui, ó, pátio 21, tá vendo? E ok, então tá pronto. Vou tirar a seleção aqui dos pátios, ó. Posso até desmarcar esse pátio, tá? Então tá aqui o pátio 21. Deixar ele aqui mais, ó, robusto pra gente, ó. Tá vendo? Os pátios aqui eu posso até remover, ó. Agora eu preciso separar essas árvores aqui, ó, que também estão contempladas no pátio 21. Como que eu posso fazer isso? Posso fazer daquelas formas que eu já expliquei, né? Eu vou preferir filtrar. Então venho aqui no pátio, igual, vou pegar tudo e vou vir aqui no 21. Pátio que é igual a 21. Ok. Tá vendo? Cadê as outras? Ó, sumiram. Só ficaram as árvores contempladas no pátio 21. Então agora, ó, botão direito, exportar, guardar elementos como, 3 pontinhos, vou chamar aqui, ó, de árvores pátio 21. Tá vendo? Posso até escrever, ó, pátio 21, árvores do pátio 21. Ok. Então, também, ó, vou limpar esse filtro aqui, né? Vou marcar todas aí, remover. Certo? Então, ó, temos as árvores do pátio 21 e temos o pátio central, que é o que a gente vai funcionar aqui como um hubzinho, né? É a partir dele que a gente vai obter essas distâncias. Bom, pessoal, e qual ferramenta a gente vai usar? A gente vai vir aqui na caixa de ferramentas, ó, ou vem aqui em menu principal processamento, caixa de ferramentas. Aqui nessa opção, a gente pode vir assim, ó, caixa de ferramentas, análise vetorial. Na análise vetorial, nós temos aqui, ó, distância. Vou abrir aqui um pouco mais, ó. Esse aqui, ó. Distância para o ponto central mais próximo. Então, clica. Vou tirar essa caixinha daqui já também, tá? Pronto.
Tá certo. Ó. Primeiro, é sempre as árvores, tá, pessoal? É as árvores, o que você tem mais para o destino que você tem menos. Então, nós temos mais árvores para o pátio que tem menos, tá? Então, é uma regrinha aí que eu uso aqui para avisar os alunos quando precisam. É sempre o destino, é aquele hubzinho, né? É onde você quer medir a distância, a sua referência. Bom, então, ó, árvores pátio, 21 neste caso, camada de destino, hubzinho, tá bom? Então, nome de atributo da camada hub, deixa eu ver se a gente vai precisar. Posso usar, posso usar nome, né? Em vez do número, eu ponho nome, tá? Que é aquele nome, pátio 1, pátio 2, tá bom? Ou posso deixar pátio também e renomear para não acontecer aquilo, né? Quando a gente for, enfim, fazer qualquer coisa lá. Fique à vontade aí. Vou deixar pátio mesmo, tá? Unidade de medição, metros. E agora, aqui na distância ao ponto central, eu vou salvar no arquivo. Nós estamos aqui então na etapa 3. Vou chamar aqui ó, de distância da árvore ao pátio 21. Distância das árvores, ó, posso até escrever, ó, distância das árvores ao pátio 21. Vou salvar e vou executar. Finalizar. Então, clicar aqui com o botão direito, abrir a tabela de atributos. Nós temos aqui, ó, são 40 árvores. E aqui no fim, ó, aqui é a distância ó, do campo. Tá vendo? Nós temos as maiores e as menores. Então, o hub name é o nome do pátio, o pátio 21, e o hub distance, ou dist, é a distância de cada um deles. Tá? Mais uma vez, aqui ele está com aquela fonte alterada, mas não tem problema. A gente pode mudar isso. Clicar duas vezes na fonte aqui, ó, o TF8. Vou abrir de novo. Ó, ele já muda tudo. Tá vendo? Então, tá. Agora, eu vou exportar isso aqui para um arquivo. Trabalhoso, né, pessoal? Mas, às vezes, resolve aí algumas coisinhas para vocês. Então, eu vou chamar do mesmo nome, ó. Vou chamar de distância. Distâncias árvores ao pátio 21. Eu vou mudar aqui para o XLSX, tá? Então, distâncias árvores pátio 21. E ok. Clicar lá. Clicar aqui duas vezes. Ó. Mais uma vez aquele campinho aqui. Campo não é dando trabalho. Você converte ele para número. Pronto. E a mesma coisa. Então tá aqui, pessoal, ó. A distância de cada árvore ao seu pátio, ao ponto central do pátio. Tá vendo? A gente pode criar categorias de árvores, enfim, aqui dá para a gente fazer muita coisa com essas árvores, porque nós temos a identificação da placa, né, da árvore para aquele pátio, nós já sabemos disso. Então, ó, eu posso selecionar tudo aqui, ó, eu melhorar essa parte aqui, e agora Ctrl setinha para baixo, Ctrl Shift setinha para baixo, para selecionar tudo. Agora eu posso inserir aqui uma tabela dinâmica. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Vai. Então, ó, vou pegar aqui, ó, a distância. Tá vendo? Agora eu posso agrupar essa distância, ó. Vamos agrupar aqui, ó, de 0 a 300. E eu quero de 50 em 50 metros. Então, ó, 0,50, 50 a 100. Pronto, tá vendo? Então, vamos pedir aqui para ele contar. Vou usar o DAP mesmo, ó. Só que em vez da soma, vem aqui, ó. Então, olha só que interessante, ó. Temos 40 árvores, lembram? Ó.
Então agora ficou até muito interessante, ó. 3 árvores até essa distância, ó, de 100 a 59. E a gente tem a identificação dessas árvores também. Se a gente quiser, eu posso colocar aqui, ó, a placa delas nessa coluna aqui, ó. A placa 12, tá vendo? Na coluna a placa 12 tá aqui, ó. A árvore 12 tá aqui. A árvore 13, a 37 tá aqui, ó, a 300 e assim vai. Tá vendo? A gente tem outras formas aí também de identificar, ó. Pronto, ó. Árvore 519, ó. Aqui, ó. Tá na linha 200 a 250. Mesma coisa aqui, ó. A 517 está entre 150 e 200 metros do pátio central. Então a gente começa a ter um pouco mais, né, de eficiência aqui, mas o objetivo maior aqui também é calcular a nossa, neste caso aqui, é o rendimento de arraste, né? Porque a gente precisa, além de volume, a gente precisa dessa distância. Então, a gente tem aqui o rendimento baseado nisso, né, da distância da árvore ao pátio e o volume dela. Com isso, a gente calcula rendimento. Então, nós temos aqui, ó, volume e temos aqui a distância dela no pátio. Com isso, a gente calcula rendimento, que é o que a gente vai fazer na próxima etapa, especificamente para esse pátio 21, né? No seu caso aí, provavelmente você escolheu outro número, mas é uma forma de aumentar um pouquinho aqui a nossa eficiência e verificar, né, qual que é o comportamento do rendimento aqui para cada pátio. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha sido útil aí. Eu, sinceramente, considero muito essa análise aqui, gosto muito dela. É um pouco trabalhosa, porque a gente faz isso para pátio, mas de repente a gente pode desenvolver uma rotina aí automática, né? E fazer isso, né, ao mesmo tempo para todos os pátios. Dando prosseguimento, pessoal, na última etapa aqui do exercício, da parte 9, etapa 4, nós vamos fazer o resumo geral para cada pátio, mas especificando aqui apenas para o pátio 21, porque demanda um pouco mais de tempo para fazer para todos os pátios. Bom? Então, pessoal, de volta aqui naquela planilha das distâncias das árvores do pátio 21, né, até o seu ponto central do pátio 21. Então, tá aqui, vocês podem ver que se repete o pátio 21, tá? Para todas as árvores desse pátio. O que, que a gente vai fazer? Vou exportar ele aqui, ó, mais uma vez, mover ou copiar. Só que agora eu vou pegar aqui, ó, numa nova pasta, vou criar uma cópia e ok. Então, ó, estamos aqui num arquivo novo que ainda não foi salvo. Então, vou salvar ele. Vou pegar aqui mais opções. Vou aqui na etapa 3, mas só para pegar a pasta, tá? Vou logo aqui para a parte 9. Vou abrir aqui uma nova pasta. Ó. Vamos chamar aqui de etapa 4. E aqui nós vamos chamar aqui de resumo final, etapa 4. Bom? Ótimo. Então, estamos aqui para essa parte do exercício, fazendo aqui para o pátio número 4, 21, tá? Etapa 4. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Aqui do lado, a gente vai colocar aqui, ó, número de ciclo, tá? Pensando aqui no número de ciclo de arraste do skidder para cada árvore dessa. Então, ó, vou diminuir essa distância para isso. O volume também. Isso aqui, pessoal, é só para ficar mais apresentável, tá? Não tem efeito nenhum aqui na fórmula, nem nada, tá? Então, pensando aqui nessas duas número de ciclo, primeiro, né? Número de ciclo, então, pensando aqui, né, no arraste ideal do skidder para esse pátio, para cada árvore aqui. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o volume, dividir por 5.
deixar com 2 casas decimais. Então, se der maior que 1, ele vai ter que voltar, né? Ele vai ter que voltar na árvore e buscar ela de novo. Ó. Essa aqui mesmo, ó, ela vai ter que ser arrastada mais de uma vez. Tá vendo? Uma vez e meia. Então ela vai ter que ir lá buscar 5 metros cúbicos e depois voltar o restante. Nessa árvore aqui, ó, ele vai ter que voltar lá também e buscar. Então, ó, tá tudo aqui identificado, ó, com o nome de espécie e tudo, ó, placa, tá vendo? Identificação, enfim, tá? E agora, por parcela, a gente vai obter aqui, ó, deixa eu tirar esse amarelo aqui, né, pessoal? Ficou muito feio, vou colocar um vermelho, tá? São as colunas que a gente está usando nessa etapa. Então, ó, nós temos aqui o número de ciclo e a gente também pode ter o total de número de ciclo. Eu posso somar isso aqui, ó. Então, esse é o total, mas posso também ter uma média. Ó, a média para essa parcela, ó, quase 2 ciclos, ou seja, quase 2 voltas. Ele está indo e voltando ao pátio. Então, isso significa que são 4 idas, né? Tá entendendo, né? Por exemplo, olha só. Essa árvore aqui, ela está a 250 metros de distância do pátio. Então, se o ciclo aqui é menor que 1, então ele está indo 250, assim, ó. Ele está indo 250 buscar e está voltando. Então, ele está andando 500 metros. Tá vendo? Então, neste caso aqui, ó, que ele está indo quase 4 vezes, isso aqui a gente vai ter que multiplicar por 2, tá? Para você ver a quantidade de vezes que ele está percorrendo para ir e voltar. Porque ele está indo isso para buscar e está voltando para deixar a árvore no pátio. Tá? Então, pensando na quantidade de ciclos, nós temos aqui mais de 40, mas em média, para esse pátio 21, tá vendo? Para esse pátio 21, ele está tendo um número de ciclo aí de 2 vezes, ou seja, ele está indo em média 2 vezes na mesma árvore e voltando. Tá bom, pessoal? Então é para isso que serve aqui o nosso número de ciclo. Agora, calculando aqui o rendimento. O rendimento também por parcela. Então, deixando aqui, ó, vou até mudar de cor aqui para ficar mais chamativo, ó. Tá vendo? O rendimento já depende de uma análise de regressão. A gente já viu isso aqui no... Deixa eu pegar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Então, ó, o arraste ideal do skidder. Opa, passou um pouquinho. Cabe agora. Sim. Então, ó, o arraste ideal do skidder é 5 metros, né? Para calcular é necessário aplicar o modelo. Então, nós temos aqui um modelo que é baseado na distância da árvore ao pátio e do seu volume, tá? Só que o modelo matemático ele leva em consideração 3 variáveis, né? Na verdade, tem 2, que é a distância, que é o volume, só que tem uma variável combinada, que é a distância vezes o volume, tá bom? Nós temos a distância, que é do hub distance, e temos o volume. E aí também temos aqui, ó, essa variável que a gente pode obtê-la facilmente pela multiplicação, tá bom? Aqui embaixo, ó, nós já temos os coeficientes. Isso aqui vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês usem a fórmula aqui mais facilmente, tá? Vou até começar colocando ela aqui, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Copiar ela aqui para ficar mais fácil. Bom, assim. Deixa eu ver que fonte que tá aqui. Arial 10. Vem aqui. Arial 10. Isso aqui é só para vocês verem, tá? Pronto. Nós vamos aqui usar esse rendimento assim, ó. Para cá mesmo, tá? Então, rendimento. Qual que vai ser o rendimento aqui para
para cada árvore dessa aqui, tá? Considerando a sua distância e o volume dela. Então vamos aqui, ó. Igual. Vamos pegar esse valor aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui na minha planilha que fica mais fácil, ó. Copiar, igual vocês vão ter acesso aí. E aí eu só venho mudando, ó. Os coeficientes, tá? Esse hub distance, aí eu tenho que clicar aqui, tá? Na célula, mais o coeficiente que multiplica o volume. Cadê o volume? Aqui. Então, ó. Volume elevado a meio, menos o outro coeficiente ajustado, que multiplica o hub distance, de novo, e multiplica o volume. Então, pronto. Já está ajustado. Olha só. O coeficiente menos o outro coeficiente, beta 0 menos beta 1, que multiplica a nossa distância, né? Distância da árvore, mais o coeficiente B2, que multiplica o volume elevado a meio, menos o coeficiente B3, que multiplica a variável combinada, que é a distância, mais o volume. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Deu certo, ó. Esse é o nosso rendimento. Vou apagar aqui para essa árvore. Então, olha só, nós temos aqui o rendimento para cada uma dessas árvores, de acordo... Opa, isso aqui não existe, né? Porque só vai até aqui, ó. Então, olha só, esse rendimento aqui. Então, pessoal, ó, clicando aqui, arrastando, nós obtivemos aqui o rendimento, né? A sua unidade, ó, é metro cúbico por hora, tá? Então, só para que vocês entendam aí, tá? Então, levando em consideração a distância e o volume da árvore, né? A distância e o volume, nós temos um rendimento. Então, para essa árvore aqui, a gente consegue, de acordo com a sua distância e o seu volume, a gente consegue até, né, o rendimento de 19 metros cúbicos por hora. Só que ela é menor, tá vendo? Então, só para que você tenha uma ideia aí de qual que é o seu rendimento. O que a gente vai fazer agora? Obter para esse pátio aqui, ó, um rendimento médio. Então, de acordo com essas distâncias, qual que é o nosso rendimento médio? Ó, 26,6 metros cúbicos por hora. Tá vendo? Esse é o nosso rendimento aí total. Então, se a gente pensar aqui, ó, 26,3 no rendimento, vamos somar aqui. Somar. Ó, um total aqui de 202. Então, se você tem esse volume e tem um rendimento, você dividindo esse volume pelo seu rendimento por hora, você tem uma ideia, né, de como que será aí o seu cenário para esse pátio. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é uma estimativa, tá? Logicamente, com cautela, você deverá adotar isso aqui para sua área de manejo, mas de certa forma não deixa de ser um parâmetro, né, para que você possa incluir mais uma informação aí na sua base de dados. Então, pessoal, para finalizar, né, como sempre, para aqueles que têm interesse no certificado ao final do curso, vou mostrar para vocês agora a parte do relatório da parte número 9. Na etapa número 1, pessoal, vocês podem copiar e colar esse resumo aqui, ó, do pátio de vocês num documento de Word, tá? Lembrando que os anexos são todos em PDF, mas ao invés de você fazer um print aqui, você copia todo o resumo, tá? E cola lá nesse documento que você vai preparar o relatório, tá bom? Isso aqui foi só uma observação, então não merece esse destaque. Essa é a etapa número 1 com essas informações. Na etapa número 2, pessoal, nós complementamos as estatísticas da parte número 1, que
né, estava vindo só até aqui, ó, então nós acrescentamos mais essas informações. Então, da mesma forma, eu vou pedir para que vocês, de uma forma aí mais formatada, copiem essas informações para que eu possa ver qual que é o cenário de vocês, tá? Dos pátios de vocês, ó. Copia isso aqui, insere lá no relatório de vocês, tá bom? De todos os pátios, no meu caso aqui foram 81, no caso de vocês, alguns eu tenho acompanhado, né? Pelo menos os que estão entregando, tem variado um pouquinho a quantidade de número de pátios, que é extremamente interessante, porque cada um teve realmente um cenário, tá bom? Então, para a etapa 2, copie e cola essa tabela resumo também no relatório. Já na etapa número 3, nós temos essa tabela aqui de resumo. Vocês podem dar apenas um print dessa parte aqui, onde vai mostrar aqui o pátio de vocês, né? O pátio que vocês escolheram aí para essa estratégia do nossa etapa, e também aqui as distâncias. Por fim, na etapa número 4, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa aqui com essa tabela, tá? Vocês podem dar um zoom ou achar alguma forma melhor de apresentar, né? Pode ser apenas daqui assim, ó, também, ó, não tem problema não, tá? Do volume para cá, para que eu possa também me certificar do rendimento de vocês, né? Eu preciso ter da variável volume e a distância aqui de cada árvore ao pátio, para eu poder também calcular aqui o rendimento, tá bom? Então só essas colunas aqui são importantes para mim, e essas aqui, ao invés do print, vocês podem copiar e colar lá no relatório como uma tabela normal, certo? Por fim, a gente finaliza aqui a parte número 9. Vejo vocês na próxima.